Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo os links de todas as redes sociais. Você só precisa clicar em cima, você vai ser direcionado para a minha rede social e aí você se inscreve lá. Nós vamos poder trocar mais informações, você deixa seus comentários, dúvidas e sempre que possível eu vou tentar responder a cada um de vocês com muito carinho. Seja a boca de Deus e divulgue este vídeo para o maior número de pessoas que você conhece aí e deixa Deus te usar. O próprio Senhor Jesus e os apóstolos advertiam sobre o engano espiritual e a apostasia que seria uma característica assídua na igreja dos últimos dias. Paulo não apenas descreveu as condições que existiam na igreja no tempo de Timóteo, mas também estava descrevendo as condições que existiriam hoje dentro da igreja, seja ela qual for a denominação. A sedução espiritual, o engano, a apostasia que nós vemos hoje saindo do controle, estão montando o cenário para o aparecimento do próprio anticristo. Muitos na igreja buscam bênçãos, especialmente dons espirituais, poder, cura e prosperidade, mas pouquíssimos têm fome e sede de retidão e santidade, arrependimento dos seus pecados. Em breve, todos teremos que fazer uma das três escolhas. Em primeiro lugar, podemos escolher a Babilônia da falsa religião, com o seu ecumenismo. Em segundo, podemos retroceder completamente para o Egito. E em terceiro, podemos e devemos permanecer fiéis ao Senhor Jesus e à sua palavra. Infelizmente, multidões da igreja estão sentados na cerca entre o reino deste mundo e o reino de Deus. Mas Deus vai eletrificar esta cerca e todos terão que pular para um lado. Assim como a carta que Jesus dá à igreja da Laodiceia. Apocalipse 3:15, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo de minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Jesus está falando com a igreja morna da Laodiceia e está dizendo que vai vomitar de sua boca se eles não se arrependerem. Ou estamos progredindo em nossa vida espiritual ou retrocedendo, porque não existe um meio termo. Então, aqueles que têm uma forma de piedade, mas negam o seu poder, não permitirão que o Espírito Santo de Deus os transforme por dentro. Muitos cristãos não estão realmente comprometidos com Jesus e totalmente para Ele, mas realmente não estão totalmente no mundo. E não existe um senso real de urgência para que eles cumpram a grande comissão. Eles frequentam reuniões da igreja, estudos bíblicos e professam acreditar, mas estão realmente vivendo suas vidas exatamente como os pagãos vivem no mundo. Eles acabam desenvolvendo uma falsa sensação de segurança espiritual, mas não percebem sua verdadeira condição espiritual diante de Deus. É como se eles vivessem em uma espécie de zona neutra entre dois mundos, onde as percepções espirituais não são realmente claras, mas obscuras. No entanto, ou estamos firmes no Senhor e, por estabelecer o reino de Deus nesta terra,
ou estamos frios e distantes. Muitos outros na igreja hoje, se forem honestos consigo mesmo, apenas seguem a Jesus pelos benefícios materiais que podem adquirir neste mundo. Muitos pregadores hoje falam sobre prosperidade, dinheiro e projetos de construções como se a riqueza fosse automaticamente um sinal de bênção de Deus. E este foi exatamente o mesmo caso que acontecia no tempo de Jeremias, antes do julgamento pelos babilônios. Os profetas populares modernos estavam profetizando falsamente e as pessoas adoravam isso. Jeremias 5, versículo 30. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? O apóstolo Paulo nos fala sobre esses tipos de pessoas quando diz aos cristãos em Filipos, em Filipenses 3, versículo 18, pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Essas pessoas que ele descreve já tinham sido cristãs. Muitos cristãos professos hoje querem Jesus e as bênçãos que ele traz, mas eles são inimigos da cruz de Cristo, porque o seu verdadeiro Deus é o seu ventre, os seus apetites, os seus desejos carnais. O Jesus deles não é o verdadeiro Jesus da Bíblia. Eles acabam se recusando a tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Eles estão muito à vontade neste mundo e realmente não consideram o julgamento futuro. A nossa cidadania está no céu, assim como o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui. E nós aguardamos o nosso Salvador vindo de lá. Se não estivermos ansiosamente esperando pelo retorno de Jesus, nos apegaremos às coisas deste mundo, assim como a esposa de Ló, que deveria sair de Sodoma, mas olhou para trás e se tornou estátua, porque ali simbolizava aquilo que era importante para ela. Ela não estava olhando para o que viria à sua frente. E nós, como cristãos, precisamos fixar os nossos olhos em um dia glorioso, o dia do Senhor. Para nós será um dia de bênção, mas para muitos será um dia terrível, o pior dia de suas vidas. Esses falsos mestres afirmam ter conhecimento e discernimento espiritual. Entretanto, apelam o seu ensino para a mente carnal. Perceba, Satanás é esperto demais para contar uma mentira descarada. Então ele pega uma verdade bíblica e a torna um fundamento para uma outra doutrina. Existe apenas um fundamento sobre o qual toda a verdade bíblica deve ser baseada: a obra da cruz e da ressurreição. Cristo crucificado, ressuscitado dos mortos e vindo novamente sobre as nuvens. Qualquer que seja a sua doutrina, se o Senhor Jesus não for o fundamento sobre o qual você está construindo sua teologia e o foco central do entendimento da Bíblia, isso resultará, na verdade, se tornando uma mentira, um sofisma. E Satanás é mestre em colocar a verdade e a mentira lado a lado e fazer com que elas se tornem iguais. Mesmo em outras religiões, haverá algumas coisas que são verdadeiras e podem ser apoiadas em textos bíblicos. Muitas igrejas hoje afirmam amar a Jesus, mas não amam a sua palavra. Sempre houveram falsos profetas e mestres por aí, mas nos últimos dias eles se multiplicarão. Segundo Pedro 2, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade.
Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Existiram 2 homens chamados Janes e Jambres, que eram magos no Egito. Eles falsificaram os milagres que Moisés estava fazendo para o faraó, através do poder de Deus. Eles fizeram isso pelo poder do oculto. No entanto, chegou a um ponto em que eles não podiam falsificar todos eles. E Moisés e Arão ganharam naquele dia. Assim será nos últimos dias. O conflito espiritual final não será principalmente na área da doutrina, mas na área do poder. Como Moisés e Arão, os cristãos prevalecerão sobre as forças de Satanás. Os falsos mestres e profetas da igreja dos últimos dias serão expostos, derrotados e vencidos pelo remanescente fiel. Aqueles que são sábios entenderão, mas aqueles que rejeitam a verdade estarão sempre aprendendo, mas nunca chegarão ao conhecimento dessa verdade. No final, só prevalecerão aqueles que obedecerem e receberem o amor da verdade. As religiões de mistério da Babilônia, na verdade, todas as falsas religiões, têm suas raízes na Babilônia, de Nimrod e Semíramis. No livro de Apocalipse, o apóstolo João escreveu sobre a cidade de Babilônia e sua destruição, chamando-a de mãe das prostitutas. Apocalipse 17:15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. No capítulo 18, o apóstolo João fala sobre a destruição desta mulher. Apocalipse 18, a partir do versículo 23, nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Infelizmente, a perseguição contra os cristãos nem sempre começa com os poderes seculares. Muitas vezes começa dentro da própria igreja. O próprio Jesus disse que isso havia acontecido com os profetas ao longo da história de Israel e que aconteceria de novo com a igreja nos últimos dias. Quando ele diz: eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados perante reis e governantes, e tudo por causa do meu nome. Assim como a casa de Saul perseguiu a casa de Davi, os falsos mestres e os falsos irmãos perseguirão o remanescente fiel nos últimos dias. O espírito de Babilônia está se enraizando no meio dos cristãos. Na história de Caim e Abel, Abel sabia que a única maneira de se aproximar de Deus era através de um sacrifício de sangue, e isso o tornou aceitável diante de Deus. No entanto, Caim ofereceu a Deus o trabalho de suas próprias mãos, ou seja, ele se aproximou de Deus com base em suas próprias obras. Quando o Senhor rejeitou sua oferta, ele saiu e matou seu irmão, porque suas ações eram más aos olhos de Deus. E então o apóstolo Paulo escreve em 1 João 3,12: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos.
Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Essa foi a primeira manifestação de um falso irmão perseguindo um verdadeiro irmão. Os falsos cristãos sempre perseguirão os verdadeiros cristãos. Quando o anticristo chegar ao poder, haverá a maior apostasia que o mundo já viu. Multidões de cristãos professos não apenas negarão sua fé, mas também trairão seus próprios companheiros cristãos. Não há dúvida em que viveremos uma época de muito estresse, mas o nosso Senhor Jesus já havia nos dito e nos alertado. Todos os dias precisamos vestir a armadura de Deus. Os dons do Espírito capacitarão a igreja local a pregar o Evangelho do Reino em uma sociedade sobrecarregada com muito estresse e ansiedade, medo do que está acontecendo no mundo e o que está por vir. Mais do que qualquer outro momento da história, aqueles que pertencem ao Senhor Jesus e são os seus servos devem testemunhar, trabalhar e andar na palavra de Deus todos os dias e pelo poder do Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta mensagem. Capacita-nos neste tempo, Deus. Dá-nos olhos espirituais para que possamos discernir os falsos mestres e falsos profetas. Afasta de nós todo aquele que chega com mentiras, todo aquele que chega para nos perseguir e vir contra nós. Acampa teus anjos ao nosso redor, coloca as tuas asas sobre nós e nos protege como a menina dos teus olhos. Estamos contigo até o fim, Senhor. Por isso, dá-nos coragem e capacita em nosso coração. Que a verdade sempre saia de nossos lábios. Enche-nos de fé, enche-nos de coragem, enche-nos de amor pelo próximo. Que as nossas bocas estejam cheias de oração. Fortalece os nossos braços para que possamos trabalhar para a obra. No nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos todos os dias de nossas vidas. Só Tu és santo, só Tu merece toda a honra, toda a glória. Amém. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.